bem-vindo à live de hoje. Nessa live de hoje eu vou entrevistar a mulher inspiradora do Ventre Livre. Sim, hoje eu vou conversar com a Júlia. A Júlia Gabriela, então, foi uma das minhas pacientes com endometriose. Nosso objetivo, Júlia, é mostrar para as mulheres que é possível existir uma transformação, é possível existir uma vida diferente quando a gente entende a origem emocional dos nossos sintomas, né? Então, Júlia, quer contar para nós, quer se apresentar, o teu nome, que idade que tu tem e desde quando que tu sofre com sintomas da endometriose? Boa noite, pessoal. Eu me chamo Júlia Gabriela, eu tenho 30 anos, quase 31, entrando na casinha dos 31 já. E eu sofro com endometriose uns 14, 15 anos já. Uhum. Então, os teus primeiros sintomas foram lá desde novinha, então, desde as primeiras menstruações, então. Sim, na verdade, desde a primeira, só que até entender o que era, sempre falaram que é normal mulher sentir cólica. E como eu tinha 13 aninhos, eu aceitava que aquilo era normal. Com uns 14, 15, minha mãe começou a perceber que aquilo não era tão normal assim. E daí ela e uma vizinha, eu lembro delas conversando, que chegaram à conclusão que poderia ser endometriose. Ah, mas isso já é muito positivo, né? As pessoas da família pensarem que pode ser algo mais grave, isso é muito positivo, né? Uhum. Então, essa história, essa conversa de que dor era normal, de cólica era normal, fez parte então da tua história. Sim, desde o início, desde a primeira menstruação. Uhum. E tu ouvia isso também de profissionais da saúde ou não? Muito. Na verdade, a gente sempre escuta que mulher é acostumada a ter dor, né? Desde que começa a menstruar. E quando nós começamos a achar que aquilo não tá normal, nós somos encarados como fracas, melindrosas, manhosas, ou que é da nossa cabeça, né? E eu ouvi isso desde os meus 13, 14 anos, né? E ouvi de profissionais, aí tu começa a achar que realmente o problema tá contigo, que realmente é normal e tu não tá sabendo aceitar aquela situação. É um profissional que tá te falando aquilo, né? Sim. E que sentimento que isso gerava em ti? Muita frustração, porque eu achava que o problema estava em mim mesmo, que eu era fraca, que eu não sabia lidar com a situação, que eu era muito melindrosa, fraca para dor. Então, a mulher acaba se acostumando, né, e achando que de fato o problema é com ela mesma, né? Sim. Isso acontece com muitas, né? Não foi só contigo. E quanto tempo que levou até tu descobrir, até tu encontrar o diagnóstico, né, de endometriose? Quase 15 anos. Olha só. E durante todo esse tempo aí, durante esses 15 anos, né? Que opções que tu encontrou, que opções que foram ofertadas para tratar então essa dor que tu não sabia o que que era? Sim. Na verdade, sempre tinha suspeita da endometriose. Então, o mais fácil, antes de qualquer exame, qualquer tratamento eficaz, era parar a menstruação. Então, desde adolescente, eu praticamente não menstruo. Fiquei, na verdade, testando medicações em mim até um ano e meio para cá que encontraram um anticoncepcional que realmente o meu corpo aceitou melhor. Então, foram muitos anos de luta. Mas quando eu achei, depois de muito gastar com o profissional, de muito tentar entender o que estava acontecendo com o meu corpo, final de 2019, eu encontrei uma clínica que ficava a 2 horas quase de casa, tanto para ir quanto para voltar, 2 horas de viagem. Muito cara a consulta. E o médico me deu 3 alternativas. Depois desses anos todos, indo em vários profissionais. É um hospital que tem uma clínica especializada em endometriose. Eu fui muito feliz pensando que o meu problema ia ser resolvido. Quando eu cheguei lá, ele me deu 3 alternativas. Continuar com o anticoncepcional que eu já estava tomando, sem menstruar. A segunda, que foi uma injeção, que eu teria que tomar por 6 meses, R$ 600 cada injeção, e ela não me deixaria ovular mais, no caso, né? Então, ele ainda usou a frase. É como se fosse, como se eu tivesse
essa injeção fosse te induzir a entrar na menopausa, com 30 anos. Só que no início da consulta ele já perguntou, tu quer engravidar agora? E eu disse, olha, no momento eu e meu marido não queremos engravidar, não queremos ter filho. Aí ele disse, então tá, então tu decide, porque depois desse tratamento tu não vai mais poder ser mãe, não vai mais poder engravidar. A terceira alternativa, primeiro eu faria a injeção, se não desse certo, eu teria que operar, tirar alguns focos. E no final da frase ele deixou entender que, ele falou assim, a gente retirou alguns focos e provavelmente coisas a mais. Disse que eu não poderia mais ser mãe. Então é muito frustrante para uma menina de 30 anos, 29 anos eu tinha, escutar isso de um profissional. E quando tu ouvia essas opções, né, Júlia, do que tu mais sentia medo? Então, eu no momento não queria ser mãe, o Lucas não queria ser pai. Mas eu liguei até para minha mãe, eu lembro, eu falei isso para ela, eu disse, mãe, é muito diferente quando tu tem a opção de não ser naquele momento e quando te tiram esse privilégio. E eu, vou ser bem sincera, foi um misto de sentimentos. Eu cheguei a me sentir feliz porque eu pensei, poxa, agora eu não vou mais sentir dor, achei a cura para minha doença. Só que ao mesmo tempo, quando eu voltava para casa, eu me sentia muito frustrada, muito triste. Eu pensava assim, meu Deus, eu não me sentia mulher. Literalmente, eu não conseguia me sentir mulher. E eu só ficava pensando, como é que eu vou chegar em casa e dar essa notícia para meu marido? Então, eram muitos pesos e frustrações para mim. Sim, é bem parecido quando eu precisei fazer a cirurgia. Lá na cirurgia eu fiquei sem os ovários, né? Até então eu não queria ter outro filho. Mas quando isso é tirado da gente, daí é diferente, né? A gente não tem opção daí, né? Sim. Para mulher é Sim. muito forte isso, né? Uhum. Sim. Bom, então um dos medos foi justamente não poder ser mãe e também esse sentimento de não ser mulher, né? Em que aspecto, assim, que era esse sentimento, Júlia, de não ser mulher? Na verdade, eu sentia que eu não era dona de mim mais. Que eu não fazia parte do corpo, que eu não mandava mais nele. Porque a única alternativa que eu tinha era aquelas que ele me deu, que era literalmente mutilar o meu corpo. E eu fui criada, minha mãe sempre foi muito a favor de tratamentos alternativos, né, junto com a medicina. E aquilo me chocou muito, porque eu me sentia incapaz. Porque nós temos o privilégio de gerar, e eu não poderia mais fazer isso. Sim, com certeza. E que situações, assim, por causa da endometriose, né, que você acha, assim, ó, que eram desnecessárias, que foi muito desagradável, lamentável, que não precisava ter acontecido na tua vida? As situações que eu passei por conta da endometriose, Isso. principalmente com profissionais, é basicamente isso, que era coisa da minha cabeça, que eu era muito melindrosa e que, como eu sou mulher, como é que eu não vou querer sentir dor? Como é que eu não vou querer menstruar? Então, se era para ficar enchendo o saco do profissional, então pare de menstruar. Foi basicamente isso. E eu escutei isso por muitos anos. E quando eu ficava de cama, com dor, coisa assim, muitas pessoas, minha família nunca, mas eu vi de muitas pessoas que eu era preguiçosa, que, enfim, coisas que para uma mulher é muito difícil escutar, né? Sim. E tu mesmo, assim, chegou em algum momento a acreditar que isso fosse verdade mesmo? Que tu era preguiçosa, que tu era melindrosa, que aquilo era demais, que aquilo era exagero? Sim, com certeza. Eu pegava aquilo para mim. Eu pensava Sim. que tipo de mulher eu sou. Meu Deus, eu tô na cama o dia inteiro, eu tô na cama há dias. Eu não. Eu sou feita para sentir dor, como é que eu não tô aguentando sentir dor? Como é que eu vou parir um filho um dia se eu quiser ter filho? Sabe? Então essas coisas viviam na minha cabeça, esses questionamentos. E daí, o que que te levou a procurar um outro tipo de abordagem, né? Que foi quando tu me procurou, que foi para olhar para as emoções. Então, eu vou contar um pouquinho para entender como eu cheguei até a Camila, terapeuta. Eu já te conhecia assim na rede social, te acompanhava. E tudo isso aconteceu quando eu cheguei nesse profissional no final de 2019.
E eu não tive coragem de aceitar de cara os tratamentos que ele me propôs, porque eu fiquei com muito medo. Então, meu marido disse, ah, faz assim, vai fazendo os exames que ele te deu, e daí tu tem um tempo para pensar o que tu acha que é melhor. Nesse tempo que eu fui fazendo os exames e pensando, o meu irmão mais velho adoeceu. Quando ele adoeceu, parece que foi um alívio. Eu disse assim, que bom, deixa isso de lado, eu vou cuidar do meu irmão agora, outra hora eu resolvo isso. Então, foi meio que uma desculpa. Aí, no final de 2000, isso foi início de 2020 já. No final de 2021, minha mãe fez um curso contigo. Acho que foi de EPASE. E eu já te acompanhava. E acho que estava no início das postagens até. E eu lembro que a minha mãe, em dezembro já, isso já fazia um ano da consulta. E a minha mãe disse assim, me ligou e disse, filha, é o seguinte, eu conversei com a Camila e ela teve uma história muito parecida com a tua, só que ela operou e continuou sentindo dor. E aí aquilo me deu muito medo. Da mãe, se fizeram. Daí contou toda a tua história pra mim, assim, do que vocês tinham conversado. Olha só, você não sabia. Aí quando eu pensei, não, eu vou entrar em contato com a Camila, o meu irmão foi hospitalizado de novo e faleceu. E aí o que que eu fiz? Em vez de entrar em contato contigo, eu disse, não, vamos deixar? Outra hora eu cuido de mim? Vamos cuidar de outras coisas aqui? Só que nesse cuidar de outras coisas, as minhas dores foram aumentando muito. O meu emocional foi pro fundo do poço, literalmente. Aí eu fiquei alguns meses nesse fundo do poço, até que eu pensei assim, que sentido tem a vida? Nunca pensei em tirar minha vida, mas eu não via mais sentido em viver. Aí foi quando tu postou algumas coisas que fizeram muito sentido pra mim. E aí eu decidi te mandar uma mensagem, mas isso já era, acho que abril ou maio de 2021. Aí eu entrei em contato contigo e aí eu comecei essa caminhada contigo. Que legal. E qual que era a tua expectativa, né, quando tu agendou esse atendimento? Qual que era a tua expectativa com relação à tua saúde? Bem altas, viu? Te dizer que eu botei expectativas bem altas. Eu pensava, agora eu acho que eu resolvo minha vida. E foi muito melhor do que eu imaginava, porque eu pensava assim, eu vou tratar. Até quando eu te procurei, eu pensei assim, eu vou tratar o meu emocional que não tá legal. Mas eu nunca imaginei que eu ia tratar uma doença e conseguir curar ela. Então, a minha expectativa realmente foi muito atingida, assim, sabe? Foi surreal. Que legal. Até paralisei agora aqui. Que lindo, Júlia, que legal. E o que que você achou, então, quando você veio para o atendimento, né? E ouviu ali a explicação de qual era a origem emocional da endometriose? O que que tu achou daquilo que foi dito para ti? E eu achei que fazia muito sentido com tudo que eu estava passando. E o mais engraçado é que tudo que eu tinha de emocional estava ligado com a endometriose. E eu não nunca imaginei isso na minha vida. Então, quando o emocional equilibrou e eu consegui olhar para a Júlia de fato, aí começou a fazer sentido aquela doença no meu corpo. Eu comecei a entender aquela doença no meu corpo. Sim. E isso eu acho muito bonito, né? Quando a gente olha para o nosso corpo desse jeito. Porque tá tudo ligadinho. E quando a gente está sentindo no corpo o sintoma, a gente nem faz ideia de que aquilo tem uma estrutura tão grande para acontecer, né? Verdade. Que legal. E como é que isso impactou a tua vida? Positivo 100%. Porque descobrir a origem emocional do meu problema levou a me conhecer. Foi até um choque para mim. Eu lembro que no dia da primeira consulta, da segunda consulta, na verdade, que a primeira foi por vídeo, né? A Uhum. presencial. Eu lembro que eu cheguei em casa e eu dizia pro meu marido, meu corpo tá tremendo. Todo, eu dizia pra ele assim. Eu tô com muita dor no corpo. E eu chorava, chorava, chorava muito sem parar. E eu te liguei, eu mandei mensagem pra ti, não lembro. E daí eu comecei a entender que o meu corpo tinha entendido tudo o que estava acontecendo comigo e ele estava reagindo. E aí eu comecei a olhar para mim. Eu não olhava para mim antes, né? E daí eu comecei a olhar para a Júlia. E tudo na minha vida mudou. Tudo. Não tem uma coisa que eu possa dizer assim que não mudou. A minha mente mudou, meu corpo mudou, minha espiritualidade mudou,
Meu casamento mudou. Então, realmente foi só coisas positivas. Que legal. E apesar, né, de tu ter visto todas essas mudanças assim no teu corpo, na tua vida, né? Quando tu olhou, né, para a origem emocional, isso te deu medo em algum momento? Te deu medo de olhar para as emoções? Dá pânico, na verdade, não é medo, tu entra em pânico, porque é uma coisa tão profunda que tu não tem noção que aquilo tá te afetando e que tu nem lembra que aquilo fazia parte da tua vida, e quando tu tem que olhar para aquilo e bater de frente com aquilo e dizer, vamos resolver, dá desespero. Dá um desespero tão grande, porque tu tem que olhar para aquilo que mais te machuca e que tu carregou em ti a vida inteira, e tu tem que se desfazer daquilo. Porque por mais ruim que seja, aquilo começou a fazer parte de quem eu era. Então, se desfazer daquilo e olhar para aquilo de frente e bater de frente com aquilo foi muito difícil para mim. Não foi fácil. Olha só que interessante, né? Tá, mas mesmo assim, sendo difícil, né? Tu optaria, tu escolheria continuar convivendo com aquela dor emocional? Jamais. Porque o bater de frente e olhar para aquela situação foi o que fez eu entender o que estava acontecendo comigo e fez eu entender que aquilo não era eu. Que era uma dor que eu carregava comigo, mas aquela não era a Júlia Gabriela. Aquela era a dor dela. E que eu tinha que me livrar daquilo para ficar bem. Então foi a pior coisa, eu acho que uma das piores coisas que eu já passei na minha vida, bater de frente, mas foi o que mudou minha vida e acaba sendo a melhor coisa, na verdade. Sim, sim. Essa história é muito linda, gente. Não é para menos assim que é essa história que me inspirou a criar o Ventre Livre, porque esse aspecto assim da Júlia se deparar de frente, né? E eu me lembro quanto isso foi doído, né? E agora eu vou revelar algo então meu, né? Que a minha vontade era sair de casa, né? E ir onde tu tava, assim, pessoalmente, ficar contigo lá. E eu pensava assim, mas não tem como fazer isso, tem que ter uma outra maneira de abordar esse assunto de um jeito que seja mais suave e que comece a provocar transformações sem precisar ser tão doído, né? Consegue dizer assim que tipo de transformações foram possíveis na tua vida depois que tu entendeu a origem emocional da endometriose e conseguiu dar os passos pro teu corpo entender, né? Que tu tinha entendido e que tu tava indo no contra, então, né? A origem emocional. Olha, é impressionante, mas não é uma mudança, a gente muda por completo, porque daí a gente entende que aquela, eu entendi que aquela não era eu. Então, muitas coisas mudaram na minha vida. Pesso- Tudo, como eu sou, o meu casamento, relacionamentos. Eu me tornei. Eu sempre dizia pra tia nas consultas: eu quero muito ter paz e leveza na minha vida. Eu quero ter paz e leveza na minha vida. Eu não quero ter aquela confusão mental, aquele desespero. E quando eu comecei a ter isso, foi muito bom. Eu comecei a ter uma vida mais leve, uma mente mais tranquila, um corpo mais saudável. Eu consegui tirar da minha vida coisas e pessoas que me faziam muito mal e eu não conseguia enxergar. Então, a mudança, ela é muito grande, ela é geral em todos os aspectos da nossa vida, não é um só. São várias transformações. Eu tenho orgulho da Júlia que eu me tornei hoje, porque hoje eu sei quem eu sou. Eu tinha tanto medo de chegar nos 30 anos e eu descobri o porquê. Porque eu tinha medo de não ter perspectiva, de não saber quem eu era, o que eu queria. Hoje eu sei muito bem o que eu quero, quem eu sou. E isso não tem preço. Que lindo. Tá, e aquilo que tu tanto sofreu no teu, na tua consulta lá, né, com o especialista, né, que era não ter controle sobre o teu corpo, porque todas as alternativas davam isso pra ti, né? Como é que tu se sente hoje com relação ao teu corpo? Isso é incrível. Eu realmente entendo o meu corpo. Eu realmente comando a minha mente, o meu corpo. Se alguma coisa sai muito fora do normal, eu sinto uma dor aqui, ou um desconforto, ou um desequilíbrio. Eu sei o que está acontecendo. Eu sei como voltar para o meu equilíbrio. Pode demorar um pouquinho, porque, como tu disse, é uma caminhada. Então, às vezes, a gente vai se perder um pouquinho. Mas como eu faço para voltar? E o que está Uhum. acontecendo com o meu corpo? O que ele está querendo me dizer?
e eu escuto e eu comando a situação. Eu dou sinais para ele, eu dou comando para ele e as coisas fluem com mais leveza. Então, é totalmente diferente do que alguém dizer para ti o que você tem que fazer com o teu corpo e tu olhar para o teu corpo e dizer, não, eu vou fazer isso, eu quero isso. Que legal, que legal. E o que que tu diria, Júlia, para mulheres, para outras mulheres, né, que sofrem hoje com endometriose? Que não tem preço a libertação. Que vão atrás, não escutem qualquer profissional. Não deixe ninguém mandar no teu corpo e dizer o que tem que ou não ser feito. Vai atrás de se conhecer, de entender o que está acontecendo, de tratar aquelas origens emocionais, não carregar esse peso, porque muitas vezes aquilo não é nós, não é a nossa essência, é a nossa dor falando por nós. Então, não deixe de buscar a ajuda para entrar nesse caminho e tu ter liberdade. Liberdade para escolher quem tu quer ser, descobrir o que tu gosta, o que tu não gosta e tu ser livre. Porque só quem tem endometriose entende o que é querer ser livre. Porque não é só livre da dor em si, é livre de vários traumas, várias coisas mentais juntos, emocionais. Então, não deixe de buscar ser livre dessa doença. Porque é uma condição e tu não precisa estar nessa condição. Que legal, que legal. Gurias, então, hoje a gente viu aqui como é que é o passo a passo, então, né, da transformação. Então, saber que tem a doença, ter o diagnóstico, entender qual é a origem emocional e começar a caminhada, né? Não é assim no estalar de dedos, né, Júlia? Não, é um caminho que também não é fácil. Porque tu olhar pra ti não é fácil. Quando a gente olha pra gente, literalmente se olhar no espelho, que foi o que tu fez eu fazer, porque nem olhar no espelho eu não conseguia. Então, quando tu olha e tu te encara, não é fácil. Mas depois esse processo se torna tão leve que tu quer olhar pra ti, tu quer entender o que tu quer, tu quer entender os teus desejos e melhorar a vida, melhorar o casamento, melhorar as amizades, tudo melhora. É isso aí. Olha só, a Elaine tá aqui, ó. Nossa, eu tô tão frustrada, pois até meu terapeuta pensava que era espiritual. Não, não, Elaine, é tu. Tu só não sabe o que que é, mas tá tudo dentro de ti. Inclusive a saída, né? Tá dentro de nós. Sim, porque tu falava ainda, Júlia, é muita força de vontade, tem que querer isso. Tu quer isso pra tua vida? Então vai muito de nós também, lutar por aquilo. Muito lindo. Muito obrigada. Ó, a Milene disse, ó, precisa de coragem para olhar para dentro, mas é libertador. Ai, que linda, a minha também é minha paciente. Que legal. Júlia, muito obrigada. Gratidão pelo teu tempo, pela tua história, pela tua vida. E mais do que isso, assim, eu sou muito grata por essa oportunidade de ter participado disso. Com certeza, o teu tratamento, o teu atendimento foi marcante, decisivo, assim, na minha história, na minha carreira, né? Ajudar alguém com os mesmos problemas que eu tinha, isso foi transformador. Eu sou muito grata, muito obrigada. Tu vai ficar marcada para sempre na minha vida. Eu agradeço, porque até quando eu li que tu postou ali a live que ia ser com a pessoa que inspirou todo esse projeto, eu cheguei a comentar com algumas amigas, inclusive com a Mayara que está aqui na live, que eu sempre tive vontade de ajudar as pessoas à minha volta, muita. E eu lembro que tu usou uma frase para mim uma vez que faz muito sentido na minha vida hoje, que é que a melhor ajuda que eu posso dar para alguém, que eu sempre tentei abraçar o mundo, é a minha mudança. A pessoa vê a mudança em mim e vai querer aquilo para ela. E hoje, a maioria das pessoas que estão ao meu redor, que convivem comigo, elas tratam contigo, elas fazem terapia contigo, porque eu indico e elas veem a mudança em mim e eu sei dessa mudança porque elas falam isso para mim. Então, realmente, o que me inspirou a começar esse tratamento foi tu. E o que te inspirou a começar esse projeto foi eu. Então, realmente, o exemplo faz essa corrente, né? E eu nunca tinha feito uma live na minha vida. E tem uma dificuldade, tinha até que fazer por causa da minha empresa, mas eu tenho uma certa dificuldade. Mas é gratificante fazer o que eu tô fazendo aqui. Porque se muitas mulheres tiverem o privilégio que tu
teve, que eu tô tendo, é incrível isso. Se parar para pensar que a gente muda vidas. Com o nosso exemplo, a gente muda vidas. A gente ajuda as pessoas a ter propósito na vida. Eu não tinha mais propósito na vida e o teu exemplo me fez entender o que é viver plenamente. Isso não tem preço. Obrigada, viu? Que lindo, que lindo. Muito obrigada, Júlia. Estou muito emocionada Também. e muito feliz e muito grata. Imensamente grata mesmo. Também. Muito obrigada pela tua companhia aqui. Muito obrigada, Júlia. Excelente noite para vocês aí todos. Boa noite. Tchau.